partir desse convite do professor Alain, para trazer para vocês um pouquinho, nessa semana de negócios, trazer um pouquinho sobre esse tema, que é a criatividade. Esse tema é um tema que eu tenho muita proximidade, porque toda a minha carreira foi galgada na questão da criatividade, trabalhando com comunicação, mas o que eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês é que a criatividade não é apenas da área de comunicação. A criatividade é uma necessidade e é um diferencial para todas as áreas de negócio, e vai ser o diferencial, sim, para esses novos tempos que a gente está vivendo. Então, falando um pouco para vocês da minha vivência, eu sou formado em publicidade e propaganda, eu tenho especialização também em comunicação e marketing integrado, e eu atuo na área de comunicação há mais de 20 anos. Então, eu trabalhei em diversos tipos de empresas de comunicação, desde agências internas em empresas, até agências de comunicação e também em entidades de classe. Muito tempo eu trabalhei, quase durante 10 anos, no setor de varejo, junto ao setor supermercadista. Então, sempre trabalhei na área de criação, na parte de planejamento estratégico e de criação estratégica. Eu iniciei minha carreira, na verdade, como estagiário eu sou formado também que antigamente era no colégio, né? E hoje é o ensino médio. Eu tenho 37 anos, mas já faz algum tempo que eu trabalho já na área. Então, eu sou formado também em técnico de processamento de dados. Muitos de vocês nunca nem ouviram processamento de dados, né? Porque hoje é a nossa famosa TI, Tecnologia da Informação. E eu sou formado em processamento de dados da época, né? E eu comecei a estagiar em um local que era no Tribunal Regional Federal, num gabinete de um desembargador, digitando esses processos. E foi nesse momento que eu comecei a enxergar essas questões relacionadas à criatividade e também à comunicação. Houve uma oportunidade, que era um problema que estava acontecendo dentro do gabinete do desembargador, que era a organização dos processos que eram feitos lá e também as apresentações da equipe para o desembargador dos processos. E foi solicitado para o estagiário da área, é lógico, né? Que fosse desenvolvida todas essas apresentações, o visual dessas apresentações, e alguma forma de organizar esses processos, que eram calhamaços e calhamaços de processos em pastas que ficavam alocados dentro do gabinete. Então, a partir desse problema, eu tive que ter diversos insights, buscar formas de estar apresentando uma solução visual para esse contexto. E a partir daí eu desenvolvi toda a apresentação, formas da gente categorizar, criar processos visuais para determinar quais processos eram de quais tipos, de quais advogados, então utilizando de cores, utilizando-se de ícones. Então esse foi o primeiro trabalho, e eu me encantei com essa parte de ter ideias, de criatividade, e a partir de lá eu fui galgando outros estágios, trabalhei muitas vezes como estagiário, eu trabalhei durante 6 anos, a minha carreira se iniciou, na verdade, desses mais de 20 anos, hoje são 22 anos que eu trabalho na área de comunicação, 6 anos desses foram estágios. Eu fui para um outro lugar, que era uma agência in-house, e essa agência, que era de uma empresa de software de engenharia, voltado à tecnologia, porque eu estava na área de informática, né? Mas já trabalhando com publicidade. No curso técnico que eu fazia, eu tinha alguns softwares gráficos. Enfim, resumindo, eu consegui entrar na área trabalhando com criação em si. E a partir daí, entrando na faculdade, eu comecei a buscar outros estágios, fui para uma agência convencional de publicidade e começou a ter um outro chamado da criatividade, porque eu trabalhava na área de criação,
mas eu sentia a falta dessas conexões, né? Por que o planejamento, o atendimento não tinha esse vínculo com a criatividade, com a criação? Era assim, quem é o criativo é só quem está, o diretor de arte, o redator, e foi me trazendo essa chama que chegou hoje ao projeto, né? Ao formato de negócio que eu atuo, que é uma consultoria de live marketing, que é o marketing promocional evoluído, que é o marketing vivo, né? Muito focado na criação e no planejamento estratégico, porque a criatividade sem aplicação, elas são apenas ideias. Se ela não traz resultados para o negócio, se ela não tem uma estratégia, ela simplesmente são ideias vagas, né? Então, entrando nesse assunto da criatividade, como é que eu cheguei até esse momento, muitas pessoas têm diversas definições do que é criatividade, né? Existem definições técnicas, mas eu, como um profissional, e eu sempre fui muito focado, eu acho que a gente tem que extrair o melhor da academia. A academia nos dá a base, mas nós temos que levar essa base para os negócios. Eu acredito muito que essa junção é que dá certo. Então, para mim, a melhor definição de criatividade é a grande ferramenta para a solução de problemas. Isso é criatividade. É uma ferramenta que nos auxilia a solucionar os problemas dos nossos negócios. Mas não só dos negócios. Eu acredito que a criatividade está em todos os momentos, né? Então, a gente tem que ser muito criativo para, ainda mais no momento atual que nós estamos vivendo, a gente precisa ser muito criativo para pagar as nossas contas, né? Então, a gente tem que apertar aqui, apertar ali, o que a gente consegue fazer com esse valor, onde a gente vai direcionar, qual a melhor forma de fazer compras, quais são os melhores locais, a gente tem que criar novas formas de consumir, então a gente vai estar consumindo mais em casa, vai estar preparando as nossas refeições, enfim, a gente tem que ser criativo nesse momento, né? A gente tem que ser criativo também para superar situações inesperadas, né? Muitas vezes a gente pode perder o emprego, como é que a gente vai estar saindo dessa situação? A gente tem que buscar saídas e soluções criativas. Olha, o nosso negócio, ele teve uma baixa de faturamento. Como é que a gente vai estar buscando alternativas para melhorar esse faturamento, para trazer novos clientes? Enfim, todas essas situações que não estão no nosso planejamento, nós precisamos buscar soluções criativas para estar saindo delas. E a gente tem que ser criativos ao brincar com as crianças, quem é pai, quem tem sobrinhos, conhecidos. Não só brincar com as crianças, a gente tem que voltar a ser crianças. Por que eu digo isso? É um senso comum que a criança é muito criativa e a gente vai se perdendo isso, né? A gente vai se tornando adulto, vem os nossos problemas diários e a gente vai perdendo essa imaginação. A gente vai perdendo essa criatividade que as crianças têm. Então, a gente tem que trabalhar muito e voltar um pouco, né, a ser criança e esse brincar com as crianças. A gente tem que ser criativo nos nossos relacionamentos, a gente não pode cair na monotonia, a gente tem que ser criativos em novas formas de estar próximos daqueles que nós gostamos, porque com todo esse caos da pandemia, a gente tem que buscar alternativas criativas de, mesmo que distante, estar próximo dos nossos entes queridos, né? Essa frase, inovação é a criatividade emitindo notas fiscais, do professor Silvio Meira, para mim é o que mais deixa claro como a criatividade ela deve e é o grande objetivo de se utilizar da criatividade nos negócios. Então, a criatividade sem aplicação, sem resultados, nada mais é do que são ideias soltas. Quando a gente consegue gerar a lucratividade, quando a gente consegue gerar resultados a partir dessa criatividade, nós temos a inovação. O professor Silvio Meira, que fala essa frase, ele, além de ser um grande acadêmico, de ter desenvolvido o programa César, que é o Centro de Inovação e Tecnologia de Recife, mas que foi replicado por todo o Brasil, ele tem diversos livros, ele é uma das grandes referências hoje no país e mundialmente em inovação e tecnologia. Mas mais do que todo o know-how e toda
a visibilidade que o professor tem no meio acadêmico, o que mais pesa como legado, que eu, na minha percepção, que o professor Silvio Meira nos deixa, é a questão do desenvolvimento, que ele é um dos fundadores, um dos criadores do Porto Digital em Recife, que hoje o Porto Digital de Recife gera diversos empregos, milhares de reais em negócios, com diversas startups, milhões de resultado, desculpem, e milhares de empregos. Então, ele gera economia. Nós temos um Vale do Silício, devido às proporções, é claro, mas nós temos um vale do Silício no nosso Nordeste. Então, essa forma do professor atuar, gerando negócio, gerando resultados, envolvendo toda a cadeia criativa do Nordeste brasileiro, eu acho que é o nosso grande ponto, o grande legado que o professor coloca para a gente. Dito isso, eu gostaria de trazer alguns dados para vocês. Essa pesquisa desenvolvida no ano passado no Fórum Econômico Mundial é um relatório, é o relatório The Future of Jobs. Eles fazem todos os anos esse relatório, que traz informações interessantíssimas, que vai de encontro com esse assunto da criatividade que a gente está tratando. Essa pesquisa ela trata das principais soft skills, ou seja, as habilidades que o profissional tem que ter para o futuro. Em 2015, vocês podem ver, está sinalizado na apresentação, a criatividade ela estava em 10º lugar como uma das principais habilidades. De 10 principais habilidades, ela era a 10ª a ser citada. Hoje, no ano de 2020, a pesquisa já colocou os 3 principais pontos são habilidades humanas, são habilidades estritamente do ser humano, que são a solução de problemas complexos, o pensamento crítico e a criatividade. Dentro desse relatório, traz dados que a criatividade vai ser o grande diferencial para o futuro das profissões, para o futuro dos negócios. Um outro dado, uma projeção que foi realizada nesse relatório, é que em 2025, por volta de 85 mil empregos vão deixar de existir da forma como são realizados hoje. Eles passarão de ser executados por pessoas para ser executados ou por inteligência artificial, ou por máquinas, ou por robôs, ou seja, a automatização dessas funções. E aí a gente para pensar e fala como será esse mercado de trabalho com tanta automatização, com tanta tecnologia aplicada para essas funções. E aí eles trazem um dado que nos alenta e que nos mostra a importância de sermos profissionais criativos, independente da área de atuação, que seja da comunicação, que seja da administração, que seja das relações exteriores, que seja da área de medicina, enfim, qualquer que seja a função. A projeção dessa mesma pesquisa é que sejam gerados atividades, empregos relacionados à criatividade, a ações diretamente relacionadas a essa característica humana, mais de 96 milhões de empregos. Ou seja, existirão muito mais oportunidades de vagas, mas nós precisaremos mudar e rapidamente entender que as habilidades e os conhecimentos que nós devemos focar não são mais aqueles aritméticos, não são aqueles mais de soluções técnicas, e sim voltados à criatividade, ao pensamento crítico e às soluções de problemas. E aí a gente entra um pouco na questão conceitual da criatividade. Muita gente fala que, olha, eu não sou criativo, eu não tenho esse talento, eu não tenho o dom da criatividade, eu não tenho nenhum dom musical, eu não tenho nenhum dom artístico, eu não trabalho na área de comunicação, mas nada disso é uma verdade absoluta, mesmo porque a criatividade não é um talento, não é um dom. Na verdade, a criatividade é um método. Então, é um método que nós temos que desenvolvê-lo,
Nós precisamos de processos para trabalhar com a criatividade. A criatividade é trabalhada por meio de processos. A partir desses processos, nós temos fontes de inspiração, então são onde surgem as nossas ideias, porque nós acabamos vivendo em ilhas. Então, eu vivo na ilha do meu negócio, do meu setor, daquele meu ciclo social. A gente acaba focando muito e adquirindo muito conhecimento e inspirações a partir dessas ilhas. O que nós precisamos fazer para desenvolver a nossa veia criativa, para desenvolver esse nosso lado criativo, é ampliar essas ilhas de atuação, é criar pontes com essas outras ilhas, e isso acontece a partir da colaboração, adquirindo novos conhecimentos. Não é porque eu trabalho na área de comunicação que eu não tenho a necessidade de trocar ideias, de colaborar com outras áreas da empresa, na área de direito, na área administrativa, na área, por exemplo, do varejo, na área do chão de loja, enfim. Todas as áreas, todas essas ilhas, pessoas diferentes do meu ciclo social, conhecimentos distintos, novas vivências, assistir filmes diferentes, assistir programas diferentes, conversar com pessoas diferentes, isso tudo contribui para que a gente consiga ter uma bagagem para ter inspiração e ter essas ideias. E a criatividade, ela precisa ser colocada no papel. E ser colocada no papel, não necessariamente no papel físico, mas nós precisamos anotar essas ideias, porque a criatividade, ela começa nesse processo, da gente ter esses insights, de ter esses inputs das nossas ideias, colocá-las no papel, e a partir do momento que ideias são colocadas no papel e elas são executadas, elas saem do papel, é aí que nós teremos a criatividade sendo posta em prática. Falando um pouco desses processos e de formas de como a gente constrói a criatividade e como a gente chega a um resultado de um processo criativo, existem diversas formas, diversos processos criativos, mas um processo que realmente tem ganhado muito espaço, tanto em empresas quanto em agências, nas mais diferentes, desde de indústrias até o varejo, é o design thinking. O design thinking nada mais é do que a organização do processo criativo. É você solucionar problemas através de um método criativo. E o que é o design thinking? É você pensar como um designer. Como é que visualmente a gente constrói a solução de um problema? Então, vocês podem ver nessa imagem que existem diversos post-its. Fica muito caracterizado quando se fala do design thinking a questão dos post-its. Então, é a utilização dos post-its como uma questão visual para você estar fazendo todo esse processo da criação. Eu vou fazer um pequeno spoiler em relação ao design thinking, porque o professor Alan me confidenciou que amanhã vocês terão uma palestra voltada ao design thinking. Então, eu acredito, eu não vou entrar muito no mérito deste processo, para a gente falar mais de exemplos, de mais caminhos, só fazendo um pequeno spoiler para vocês do design thinking, e amanhã vocês vão ter muito mais detalhes. Então, como é que a gente trabalha essa questão? São 5 pontos cruciais. Então, você tem o para quem, então é a questão da empatia. Quais são os insights que a gente tem para iniciar esse processo? Então, qual é o problema? De quem é esse problema que a gente vai solucionar? É um problema de processo? É um problema específico de um consumidor? Então, é um problema específico de um produto que vai ser lançado? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, quer seja da pessoa que está com aquele problema a ser solucionado do processo, seja daquele consumidor. A gente tem que se colocar no lugar do outro e ter esses insights, os insights iniciais. A definição do foco, que é o que nós queremos resolver, qual é o problema que nós queremos atingir. A gente vai começar a ter a idealização dessa solução criativa,
Então a gente vai idealizar, a gente vai ter um brainstorm, então a gente vai colocar todas as ideias, sejam ideias que você acredite ser boas ou não. Então todas as ideias vão ser colocadas à mesa. O trabalho de design thinking é um trabalho colaborativo, ele é feito em equipe. Então essa troca de ideias, independente de quais dos participantes venha, mesmo que a solução seja voltada para a área de clientes, mas é uma pessoa do administrativo ou do financeiro que está vindo com essa ideia, é ainda mais válido, porque a gente tem que ter essa mente aberta nessa discussão. A partir do momento que a gente tem essas ideias, a gente começa a prototipar. O que é esse prototipar? Então, a gente vai fazer uma seleção dessas ideias. Então, quais são as melhores ideias que a gente consegue construir para a gente colocar em prática? Para a gente chegar, enfim, na nossa solução criativa. A gente chega no ponto final, que é a testagem. Ou seja, é a entrega da solução criativa, é a gente chegar nessa solução e apresentar essa solução criativa. Eu passei muito rápido nessa questão de processo de design thinking, porque eu tenho certeza que amanhã vocês vão entrar muito mais em detalhes e vai ficar ainda mais claro para vocês. A questão da criatividade aplicada. Como eu tinha comentado com vocês, a criatividade, se ela ficar apenas no plano de ideias, ela vai ser simplesmente uma ideia e não a criatividade. Então, nós temos que utilizar dessa solução criativa aplicando. A gente sabe que a tecnologia é uma das grandes alavancas para o processo criativo, mas ela não é o fim. E sim, ela é um meio para a gente estar trabalhando. Eu vou projetar para vocês dois filmes curtinhos que mostram como a tecnologia pode nos auxiliar com ações criativas, e aí depois a gente vai dar continuidade com alguns outros exemplos. Deixa eu projetar para vocês.
Eu vi que vocês comentaram que estava sem som, né? Desculpem, mas o som, nesse caso, não era o mais importante, que eram apenas barulhos, era muito mais o conceito. Todos conseguiram visualizar o vídeo, os dois vídeos? Legal, legal. Na verdade, esses dois vídeos, só comentando um pouco em cima desses dois vídeos para vocês. O primeiro vídeo daquela vitrine é uma vitrine que foi feita na China, é uma vitrine que ganhou muita repercussão e viralidade nas redes. Eles fizeram também o do touro, que muitas pessoas viram nas redes. Eles têm uma série de projeções 3D nessa loja. Então, essa vitrine ela é muito utilizada como o grande ponto de comunicação dessa rede de varejo lá na China. E eles usam essa projeção em 3D. O segundo vídeo já é uma ação de realidade aumentada de uma empresa de 5G na Coreia do Sul. E o que essas duas ações têm em comum? Eles utilizam a interação com o ser humano, eles utilizam da tecnologia para a interação com as pessoas. Vocês viram que aquela senhora, na ação da China, lá da cidade chinesa, aquela vitrine, ela vai interagindo, quando ela escuta o rugido, ela até se assusta. E essa ação no estádio, que foi o começo do campeonato de beisebol na Coreia do Sul, eles tiveram a utilização dessa realidade aumentada. Então, se você estava com o celular, a visualização que nós tivemos do vídeo era via uma câmera do celular. Então, o celular estava sendo apontado e a pessoa estava vendo a partir do celular dela daquela forma, no celular. E quem não estava vendo via o celular, aquele telão também estava sendo utilizado para que as pessoas pudessem ver o dragão e toda aquela comunicação. Então, o que eles queriam demonstrar é realmente essa tecnologia 5G nos celulares, né? Voltou a tela de apresentação? Vocês estão conseguindo visualizar? Ah, perfeito. Então, nós visualizamos uma grande tecnologia de ponta sendo utilizada para realizar uma comunicação criativa, para trazer uma forma de marketing diferenciada. E aí nós voltamos para a nossa realidade, do nosso dia a dia, aqui no Brasil, e nós vemos que no nosso dia a dia a criatividade está presente e é necessária. Esse vendedor, esse ambulante, ele fez uma ação com um simples cartaz e uma super ideia, um super insight, de que ele colocou na comunicação dele, olha, a paçoca custa R$ 5, se você sorrir eu faço R$ 1. Viralizou tanto essa comunicação, deu tão certa, que ele virou referência, várias outras pessoas copiaram em todas as redes sociais, ele acabou viralizando. Então, ele teve uma grande ideia para um produto simples, para uma venda direta, isso, claro, antes da pandemia, né? Mas ele conseguiu ter uma super solução criativa para estar trabalhando. Aqui é uma outra forma de se trabalhar a comunicação criativa. Isso foi uma ação, foi um projeto desenvolvido para um dos meus clientes, a minha consultoria desenvolveu esse projeto. Esse projeto é a Feirinha da Turma da Mônica. Eu atendo alguns clientes produtores rurais que têm licenciamento da Turma da Mônica. Eles têm os produtos licenciados, tem a laranja da Turma da Mônica, a maçã, o tomate, a banana, o abacate, diversos produtos, diversas frutas, legumes e verduras que são
licenciados da Turma da Mônica. E qual que é o grande problema no setor? Eu trabalho dentro do setor varejista, muito focado também no agronegócio. Então, como é que a gente faz essa ponte, né? Dos produtos naturais, produtos frescos, as frutas, os legumes e as verduras, dentro dos supermercados. O que a gente tinha dificuldade? A dificuldade muito grande, se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, uma ou outra marca vocês podem conhecer, mas não diretamente. As marcas dos produtores rurais, as marcas de produtos naturais, têm uma comunicação muito distante do consumidor final, e elas não possuem marcas fortes, não possuem uma comunicação direta com o consumidor e nem de forma criativa. Então, o que a gente trouxe como uma solução? Eles possuem já um produto que era licenciado, então a gente criou um projeto, que é a Feirinha Turma da Mônica, onde esses produtores trabalharam, e a gente fez uma ação em conjunto com o Estúdio Maurício de Souza. A gente fez, a partir do lançamento do filme Laços, a gente fez a pré-estreia do filme, então a gente desenvolveu uma ação dentro do filme, dentro da pré-estreia do filme, onde nós tínhamos bicicletas que faziam sucos a partir das pessoas pedalando. Então, o que a gente fez? A gente colocou lá os produtos em si, então as pessoas entenderiam que aquele produto era natural, que é um produto saudável, com todos os cuidados, com rastreabilidade, com uso controlado de defensivos, um produto seguro para consumo e de qualidade. Então as pessoas iam lá, faziam essa brincadeira com as bikes e faziam o seu próprio suco. Aqui vocês podem ver os três atores principais, que faziam os papéis do Cebolinha, Cascão e a Mônica. Eles também fizeram parte da ação, então foi super bacana. A gente fez uma pré-estreia onde tinham 3.000 pessoas. E essa pré-estreia, a gente fala muito da criatividade aplicada a resultados e a negócios, né? E como é que a gente trouxe esse resultado também para o ponto de venda, para o PDV. A gente criou uma banca, então tem uma banca da Feirinha, esse projeto continuou, hoje existe o projeto Feirinha da Turma da Mônica, com esses produtores, em outras redes. Essa ação foi realizada, essa feirinha foi realizada no Carrefour, na rede Carrefour, em algumas lojas, e a gente tinha uma ação, além da exposição em formato de feira, a gente tinha uma ação de comprou-ganhou. Então, as pessoas que comprassem 3 produtos da feirinha da Turma da Mônica ganhavam ingressos para o filme Laços da Turma da Mônica. A ação deu muito certo, deu muito resultado, deu muito buzz, falou-se muito dessa ação, tanto que nós teríamos agora o lançamento do filme. Devido à pandemia, eles seguraram o lançamento do segundo filme, que é o Lições, mas que a gente vai trabalhar da mesma forma, porque construiu-se de uma forma criativa, uma comunicação criativa, criou-se algo que não existia ainda, que é um projeto de um grupo de empresas do setor de agronegócio, de frutas, legumes e verduras, se juntou em cima, baseando-se com o guarda-chuva da Turma da Mônica, para estar fazendo uma comunicação e levando essas questões de saudabilidade para as crianças. E aí, continuando nesse universo das frutas, legumes e verduras, como eu comentei para vocês, que hoje é um grande foco da minha consultoria, porque é o grande mercado. A gente sabe que o agronegócio é um dos grandes motores ainda do nosso país, e se fortalece cada vez mais, e a gente precisa de uma alimentação saudável. Eu trouxe para vocês o exemplo do desenvolvimento de produto criativo. Não sei se todos sabem, se alguns sabem, mas a solução para esse produto, na verdade, não é, olha, vamos trazer a maçã da Turma da Mônica só porque tem a Turma da Mônica. É uma solução de uma dificuldade de vendas que a empresa Fischer tinha. Qual que era o problema? A Fischer possui diversos tipos, diversos calibres de maçã. E as maçãs menores sempre tiveram uma dificuldade de serem aceitas dentro dos supermercados. Então, ou elas iriam para a indústria, para a produção de suco, ou elas eram vendidas com baixo valor agregado. Então, elas acabavam sendo muito desvalorizadas no supermercado. O supermercado queria aquela maçã grande.
O que eles tiveram como um insight, um input criativo? Vamos colocar num pacote essas maçãs de tamanho menor, de calibre menor, e vamos trabalhar com um produto voltado para crianças. É um produto menor, é uma maçã menor, e vamos trabalhar com licenciamento da Turma da Mônica. Para vocês terem uma ideia, hoje, o produto que mais se vende nos supermercados com a marca Turma da Mônica é a maçã. Construiu-se, isso já tem 10 anos que eles trabalham com a marca Turma da Mônica. Foi a pioneira dentro de produtos frescos, tendo a marca licenciada da Turma da Mônica. E esse produto, hoje, ele é o produto mais vendido, eles vendem mais de 10 toneladas ao mês, assim, são números absurdos, e virou um dos carros-chefes dos produtos da empresa, da produtora Fischer, das maçãs. Então, de um problema que eles tinham, que é a venda dessas maçãs de pequeno calibre, eles tiveram uma solução criativa que foi transformar em um valor agregado. Por ser pequena, ela tem um valor agregado, ser voltado ao público infantil. Aqui é um outro case, um desenvolvimento de produto criativo em colaboração de uma grande marca, que é o McDonald's, com um grande artista americano, que é o Travis Scott. Ele hoje é um dos principais rappers nos Estados Unidos. E eles tiveram um trabalho colaborativo, ele virou diretor criativo do produto durante um período. E o que aconteceu com esse produto? Eles fizeram um produto com a marca, o Travis Scott, ele fez um combo dele, que ele falou, esse é o combo que eu quero vender, que nada mais é do que um quarteirão com queijo adicionado bacon, uma batata média, um molho barbecue e uma Sprite. A gente fala, é um produto que já existia, mas colocaram a marca Travis Scott e também criaram toda uma linha de vestuário do McDonald's, que é essa Cactus Jack, porque é o apelido do Travis Scott, Cactus Jack. Então, ele criou essa linha de vestuário e foram colocados à venda. Para vocês terem uma ideia, o McDonald's teve um problema tão grande de tantas vendas realizadas desse combo, que faltou bacon, faltou matéria-prima, faltou bacon, faltou pão, faltou batata, em diversas lojas pelos Estados Unidos inteiro. Então, por ter essa marca, por ter essa comunicação junto ao público jovem, são adolescentes, é a geração X, que fala muito bem com essa colaboração criativa do Travis Scott, eles tiveram vendas absurdas. A parte de vestuário, eles tinham fila de espera antes de abrir o site. Quando abriu o site, acabou em minutos tudo que eles tinham em estoque. E eles não conseguiram atender nem a demanda do que já tinha sido solicitado, e a produção, para conseguir atender essa demanda foi absurda. E isso traz para a gente uma referência também da questão criativa. Muitas grandes empresas, como a própria Ambev, aqui no Brasil, trazem personalidades como seus diretores criativos. A gente pode citar a Ambev, que tem a Anitta como diretora criativa. Pode-se gostar ou não das questões musicais relacionadas à Anitta, mas a gente tem que entender o tino para negócio e o grau de criatividade voltada a resultados e a negócios que ela tem. Ela desenvolveu uma série de produtos para a Ambev, todos com muito sucesso, a comunicação toda muito bem alinhada com o público, que fala com o público da Anitta. E eles tiveram grandes resultados também de vendas com essa direção criativa da Anitta. Existem diversas outras marcas, principalmente de vestuário, que utilizam de diretores criativos, celebridades, etc. Então, a gente vê que a colaboração criativa, que sejam por influenciadores, que sejam por artistas, junto a grandes marcas, também surtem grandes efeitos. A gente, trazendo para a nossa realidade de novo, do nosso dia a dia, é a questão do marketing criativo, como é que a gente vai vender de forma diferente, né? Esse vendedor de água, ele foi o precursor, claro, foi o precursor que teve mídia naquele momento, né?
Ele foi precursor de se utilizar do uniforme de garçom para vender águas no farol. Ele é do interior de São Paulo, e em 2015 ele ganhou grande projeção, também viralizou nas redes, ele saiu muito na imprensa, saiu na TV, com a questão da criatividade. Ele era gerente de uma empresa, ele perdeu o emprego e para conseguir sobreviver, para conseguir ter uma renda, ele começou com esse trabalho, deu muito certo, e tanto que hoje nós vemos replicado em diversos estados, em diversos locais, essa ideia criativa que ele teve inicialmente de vender águas utilizando o uniforme de garçom, servindo a água para os motoristas. Um outro modelo de negócio criativo é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, hoje, ela é a única empresa do nosso varejo que ela é realmente omnichannel. O que é o omnichannel? Ela tanto trabalha na questão do digital, quanto na loja física integrada. Então, ela conseguiu entender muito bem esses processos, e isso não foi da noite para o dia, vamos trabalhar dessa forma. O que aconteceu com a Magazine Luiza? A Magazine Luiza, em torno de 7 a 8 anos atrás, ela desenvolveu um laboratório criativo, que era o Magazine Labs. Quem estava à frente desse Magazine Labs era o Frederico Trajano, que hoje é o CEO da Magazine Luiza. Na época, era a Luiza Trajano que era a presidente. Então, ele tomou a frente de todo esse processo, desse laboratório. Era um modelo de startup, e foi a partir desse laboratório, dessa troca de ideias, dessa colaboração, que aconteceu a transformação digital da Magazine Luiza. Hoje, a Magazine Luiza, e tendo o Frederico Trajano como presidente, é a referência do e-commerce brasileiro. Ela disputa pau a pau com o Mercado Livre, que é uma empresa argentina, mas que já tem uma presença mundial e há muito mais tempo apenas no digital. Então, houve essa transformação real a partir de um centro criativo, colaborativo, que foi desenvolvido e depois foi replicado para todo o negócio. Então, é um negócio que tem o viés criativo. A Magazine Luiza sempre está inovando e trazendo novos processos. Eu trouxe aqui o parceiro Magalu, que é uma nova forma de você trabalhar junto com parceiros e você gerar rendas a outras pessoas também. E diversas outras ações. Como disse o próprio Frederico Trajano, eles querem ser o Alibaba, que é a grande empresa de comércio chinês. Eles querem ser o Alibaba brasileiro. E eu não duvido que eles vão conseguir, porque eles estão ávidos, comprando fintechs, comprando empresas, enfim. Eles estão trabalhando muito forte na questão da criatividade e da inovação. Trazendo outros formatos de negócios criativos, principalmente em relação à pandemia, nós sabemos das dificuldades dos diversos setores que estão passando. Eu trouxe 2 exemplos que deixam bem claro como as pessoas conseguiram se reinventar nesse momento tão complexo, tão trágico para nós, como sociedade, com perdas de vidas e perdas também de negócios. Essa empresária, que está com os 2 cachorros no colo, ela tinha um pet shop, ela teve uma grande queda por questões da pandemia, porque as questões eram muito relacionadas a tosa, a banho, e então ela começou a ter muita dificuldade pelas questões de locomoção, e o que ela acabou desenvolvendo? O Taxi Dog. Ela teve essa ideia, e ela pegava os pets nas suas casas, depois os devolvia também, depois de todos os tratamentos, e ela conseguiu, a partir desse formato, dessa ideia, desse insight criativo para o negócio dela, retomar e ampliar ainda mais a sua atuação. Hoje ela ampliou o faturamento dela em relação ao pré-pandemia,
com esse input que ela teve. Um outro caso de sucesso foi da nossa direita, que era uma personal trainer que tinha uma academia, ela tinha uma quantidade X de alunos, com a questão da pandemia ela teve que fechar essa academia e ela começou a desenvolver um trabalho nas plataformas digitais. Ela conseguiu criar um mecanismo e padrões criativos de treinamento e hoje ela quadruplicou os números dela, os números de alunos que ela consegue atender. Então, tudo isso através de um problema, de uma dificuldade que ela teve um insight criativo e conseguiu desenvolver. Outro problema, como é que a gente vai para o supermercado? Os supermercados, a gente acaba indo menos ao supermercado. Como é que uma rede de supermercado entende esse processo? Como é que a gente cria, como é que a gente resolve esse problema de forma simples e que eu consiga personalizar rápido? Esse é um exemplo da Irota Express em casa. Irota Express é uma rede de supermercados aqui de São Paulo, que é uma loja de conveniência. Ela está muito focada, principalmente em áreas que existem empresas, que é para consumo rápido e produtos de consumo imediato e de conveniência. E aí, o que eles pensaram? Vamos levar para a casa das pessoas o nosso supermercado. O que eles desenvolveram? Eles desenvolveram o Irota em Casa, que é um supermercado de conveniência dentro de condomínios. Deu tão certo essa ideia, esse insight criativo de negócio, que eles estão abrindo a toda semana 2, 3 lojas desse formato dentro dos condomínios. Outro exemplo de saída de negócio criativo. O Enjoei, já existem diversos formatos, a gente entende como brechó. O Enjoei não é um brechó. O Enjoei criou um novo formato de negócio, que são produtos únicos. Então, o Enjoei que trouxe uma ideia criativa de mudar essa percepção, um conceito criativo de mudar a percepção, de brechó para produtos únicos. E hoje o Enjoei é um dos próximas empresas, de plataformas, de apps, a serem transformados em unicórnios, a gerarem mais de 1 bilhão em bolsa. Então, isso mostra a força criativa dos negócios, de trazer novos negócios para o público. Aqui é mais uma forma de atendimento criativo. Iniciou-se na Coreia do Sul, na loja da Sephora, que é uma forma de você trazer para o cliente uma experiência de consumo, o Customer Experience, né, de como você pode atender cada cliente da forma como ele deseja. Então, o que eles pensaram lá? Existem pessoas que querem ser atendidos, existem pessoas que querem ter aquele apoio de um vendedor, e existem aquelas pessoas que não querem ter o contato direto com o vendedor, até incomodado, posso te ajudar? Posso te ajudar? Ele prefere fazer a compra sozinho. Então, para cada um desses perfis, foram desenvolvidos esse tipo de cesta. Então, uma cesta para quem gostaria de ter um vendedor auxiliando, e uma cesta para quem quer fazer a sua compra sozinho. É uma questão muito simples que foi desenvolvida, mas é uma forma criativa de você definir esse tipo de atendimento e personalizar o atendimento. Tanto é que foi replicado no mundo inteiro, tem na Europa e chegou até aqui o Brasil. Esse exemplo da direita é uma forma aqui no Brasil que eles replicaram também a ideia. Aqui é um modelo muito interessante da educação criativa. Esse é um professor de Gana. Esse professor, ele não tem computador, mas ele está ensinando aos seus alunos a utilizar o Excel na lousa. Não existe computador na aldeia deles, lá em Gana, mas esse professor, ele ensinava Excel para as crianças na lousa. O que aconteceu a partir dessa imagem que viralizou no mundo inteiro? A IBM trouxe para essa aldeia toda uma rede de computadores, trouxe a internet para essa aldeia, e hoje os alunos desse professor, desse criativo professor, eles têm os seus computadores para ter as aulas de informática.
Sei que já falei muito, pessoal, mas só para encerrar, eu queria trazer esse grande exemplo de criatividade, uma criatividade solidária, de uma enfermeira do Rio de Janeiro, que ela desenvolveu uma técnica dentro das UTIs voltadas ao Covid. Ela tinha um problema, qual era esse problema? A questão de circulação sanguínea dos seus pacientes. Primeiro, questão, nós temos o problema, voltando à nossa questão do design thinking. Ela tinha um problema que era a questão da circulação sanguínea dos seus pacientes. Ela buscou a primeira alternativa, a primeira ideia que ela teve vamos seguir um manual de enfermagem e vamos colocar com ataduras, vamos tentar equilibrar essa circulação sanguínea através das ataduras. Não funcionou. Ela foi buscar mais um insight, novas ideias, prototipagem. O que eu posso fazer? Eu vou colocar água quente para tentar melhorar essa circulação sanguínea? Não vai funcionar a questão do teste. Não vai funcionar porque a questão do Covid, tem a questão desse contato, não é funcional. Ela teve um grande insight, esse grande input de falar, eu vou colocar em luvas essa água quente e vou envolver as mãos dos pacientes. Essa grande saída criativa, além de melhorar a circulação sanguínea desses pacientes, trouxe algo ainda melhor, que eu acho que não só a questão da circulação, mas é a questão de trazer a humanidade e o calor humano para essas pessoas. Porque essas pessoas se sentiam acalentadas, elas sentiam o toque. Então, é uma forma carinhosa de você estar auxiliando esses pacientes. Isso foi uma comoção geral. Ontem, houve uma entrevista que foi feita com o diretor-geral da OMS, e ele citou esse caso, porque esse é um dos grandes casos que a gente traz humanidade para o tratamento da Covid, né? E aí eu gostaria de encerrar, então, com essa imagem, para dizer que a criatividade é isso, né? É uma grande característica humana, e a gente tem que utilizar a criatividade em prol e para pessoas. Tá joia, pessoal? É isso, muito obrigado. Desculpem se eu acabei falando demais, e queria agora abrir para a gente conversar, para a gente bater papo. Se vocês tiverem dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês pelo tempo, pela paciência de vocês. Foi muito proveitoso também. E estou à disposição, caso queiram entrar em contato. Tem o meu e-mail, qualquer dúvida, se vocês quiserem trocar ideias, estou à disposição de vocês. Exatamente, Carlos. O Carlos colocou que é importante a gente pensar e trazer soluções para a dor das pessoas, seja em qualquer ambiente. Exatamente isso. Acho que a criatividade está aí para a gente trazer soluções para as pessoas. A criatividade é isso, né? É a gente trabalhar de pessoas para pessoas. Por isso é o único diferencial que nunca uma máquina vai nos trazer, né? É a questão da criatividade, o ser humano em si, né?
É verdade, Natasha. Concordo com você. A Natasha está comentando em relação ao Enjoei, que tem um grande potencial para crescer, mas eles têm muitos problemas técnicos, e eles estão pensando, eles têm um modelo muito criativo de negócio, mas eles não estão utilizando da colaboração e dessa parceria com os vendedores, que é o mesmo problema que nós temos de crescimento rápido de outros aplicativos, como o iFood, que não pensa nos restaurantes, acabam tendo muitos problemas os restaurantes de utilizar um iFood, e como você comentou, a venda, os vendedores dentro do Enjoei também têm muitos problemas com essas questões das taxas. Eles precisam trazer também essa criatividade para o modelo de negócio, não simplesmente uma ideia, um input criativo de, olha, vamos ter um app criativo que não é um brechó que traz produtos únicos, mas ele tem que pensar também da forma colaborativa e criativa de ter parceiros, porque o grande problema e o grande diferencial desse tipo de aplicativo são os seus parceiros, né? Então, eles acabam pecando muito nesse sentido. Eu concordo com você, Natasha. Eles precisam ser mais criativos também em relação a essas parcerias, né? Ser mais criativos e colaborativos. Sim, questão das taxas e também da venda segura. Esse é um dos grandes problemas desses novos aplicativos, porque acabam sendo startups que desenvolvem todos esses processos, eles não têm um grande tempo de maturação, e o que acaba ocorrendo, eles crescem muito rápido. A gente tem o caso da Netshoes. A Netshoes, até ser comprada ela, pela Magazine Luiza, eles não tinham dado um ano de lucratividade. Eles tinham passado pelo vermelho durante todos os anos. E o que aconteceu? Eles cresceram, era uma loja, foram crescendo, 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 mas nunca tiveram lucro. E foram vendidos assim por um valor absurdo para a Magazine Luiza. Só que a Magazine Luiza já conseguiu transformar esse processo, porque ela viu ali que tinha um grande banco de dados, tem porque o que é o mais importante para essas empresas hoje? Não são os clientes ou a venda do varejo em si, são os dados. Então, é esse banco de clientes, esse banco de dados que eles possuem para ser trabalhados. Então, o que acontece é isso, eles vão acabando crescendo, crescendo. Se eles forem vendidos, ok, para uma empresa que esteja mais estruturada, pensa diferente, ok. Senão, vão ter essas mesmas dificuldades para entenderem o processo formal de colaboração, né? E não apenas de uma startup de geração de resultados rápidos, mas não consistentes. Né? Exatamente, Carlos. Como você falou, eles vão se adaptando, vai trazendo satisfação, satisfação e modifica o negócio. Esses novos startups, essas empresas têm uma velocidade muito maior do que as grandes empresas, então eles vão se adaptando muito rapidamente. O que essas empresas precisam, como você falou, é a questão do tempo, né? A maturidade do negócio e deles entenderem o formato do negócio e crescer, mas crescer de forma orgânica e que gere resultados, tanto para os seus parceiros, quanto para o consumidor e para a empresa em forma de lucratividade. Né?
Bom, pessoal, eu acho que é isso, então, e qualquer outra dúvida, qualquer outra conversa que vocês queiram ter, vocês têm aí o meu contato, meu e-mail, e vocês, por favor, me acionem. Agradeço mais uma vez pelo tempo de todos vocês, obrigado pelo bate-papo, foi muito bacana, e espero vê-los novamente. Muito obrigado, uma boa noite a todos.